Nesse vídeo eu vou te ensinar o que é a estocasticidade demográfica, como essa estocasticidade demográfica afeta uma população qualquer, e vou te ensinar também como que você vai calcular a probabilidade de extinção dessa população. Então, deixa o seu like nesse vídeo, compartilhe e comenta aqui embaixo e se inscreve no canal. A estocasticidade ambiental é um dos efeitos que atua sobre o crescimento populacional e faz com que essa população ela varie ao longo do tempo no seu tamanho. Então essa população em tempos específicos vai ter números grandes de indivíduos, né, uma grande quantidade de indivíduos, e em outros tempos ela vai ter uma queda nesse número de indivíduos. Então ela vai sempre crescer de forma estocástica devido à demografia, né? Devido à quantidade de indivíduos que nascem e a quantidade de indivíduos que morrem. Então, essa taxa ela vai ser altamente afetada pela taxa de natalidade, né, de nascimento, e a taxa de morte. Então, essa demografia ela vai ser altamente afetada dependendo do se os indivíduos eles nascem primeiro em um intervalo de tempo, certo? Ou se eles morrem primeiro. Porque à medida em que você tem nascimentos, primeiramente, se você descontar, né, perder alguns indivíduos morrerem, depois que esses indivíduos nasceram, você diminui a chance dessa população ser extinta, certo? Então, por isso, eu quero que você veja essa imagem aqui agora e vamos simular uma população de frangos aqui, de galos e galinhas, né, no caso. Então, eu tenho um tamanho inicial, ou N0, né, número atual de indivíduos, igual a 5 galinhas e galos, imagina que tem galinhas e galos. E ao longo de um ano, eu vou ter que, primeiramente, esses 5 indivíduos dessa população atual, eles vão reproduzir 3 indivíduos, né? Porém, ao longo desse um ano, alguns indivíduos vão morrer. No caso, 2 indivíduos vão morrer. E qual que será o tamanho dessa população no próximo ano, né? Então a gente vai calcular isso daqui. E para calcular, eu vou ter que N1, que é o tamanho dessa população daqui a um ano, né, no tempo 1, é igual ao tamanho da população atual mais o número de nascimentos menos o número de mortes ao longo desse ano, né? Então, eu vou ter que tamanho inicial é igual a 5 mais 3 indivíduos menos 2 indivíduos, ou seja, eu vou ter o tamanho atual da população mais um indivíduo. Ou seja, daqui a um ano essa população terá 6 indivíduos. Portanto, ela cresceu, né, e vai ter esse número de 6 indivíduos, diminuindo sua probabilidade de extinção, porque ela está crescendo. Porém, imagina que eu tenho uma população e essa população tem 5 indivíduos e, primeiramente, não ocorre nascimentos. O que ocorre são mortes, mais especificamente 3 mortes. Ou seja, 3 frangos desses aí vão morrer ao longo desse ano, certo? Me sobrando 2 frangos. Porém, eu vou ter que desses 2 frangos, depois que os 3 faleceram, eu vou ter um indivíduo novo. Esses 2 frangos reproduziram e deram origem a um indivíduo. Portanto, eu vou ter 3 indivíduos no ano que vem, né? Ou 5 mais 1 menos 3 igual a menos 2, e 5 mais menos 2 igual a 3, né? Eu vou ter então 5 indivíduos, eu vou ter 3 indivíduos no ano 1. Porém, e se eu quiser saber o tamanho dessa população a daqui 2 anos? Considerando que no tempo 1 eu tinha 3 indivíduos. Como que vai ficar essa população? Como que vai ficar especificamente se 2 desses indivíduos morrerem antes de ocorrer algum nascimento? Essa população vai ter
o tamanho de um indivíduo. E aí você me responde, um indivíduo é o suficiente para se reproduzir e gerar uma quantidade de indivíduos viável para essa população se manter crescendo? Não. Portanto, essa população está extinta, mesmo ela tendo um indivíduo. Nesse caso esses indivíduos são sexuados, né? Seres que dependem de macho e de fêmea para que ocorra a reprodução. E isso, essa taxa então de natalidade e mortalidade está altamente relacionado, como você percebeu, com a probabilidade de extinção de uma população, certo? Então, através dessa estocasticidade ambiental, a gente vai calcular qual que é a probabilidade de uma dada população ela ser extinta de acordo com as suas taxas de natalidade e mortalidade. Para isso, então, a gente tem essa equação aqui, que é a equação da probabilidade de extinção dessa população. Para calcular ela, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que a taxa de mortalidade, né, está em relação à taxa de natalidade elevado a n0, né? Essa razão é elevada a n0, o tamanho populacional inicial da minha população. Então, o que significa essa taxa de mortalidade aqui? Ela significa o seguinte, a quantidade de indivíduos que morrem continuamente ao longo do tempo, certo? E a taxa de natalidade representa a quantidade, o percentual, né, no caso, de indivíduos que nascem continuamente ao longo do tempo. E perceba que a probabilidade de extinção ela está diretamente proporcional à taxa de mortalidade, que eu chamei aqui de D, tá? Então, quanto maior for a taxa de mortalidade, ou seja, quanto mais indivíduos morrerem dentro dessa população, maior será a probabilidade dessa população ser extinta, né? Quanto mais indivíduos que você tem morrendo, maior será a possibilidade dessa população não ser viável mais para crescer. Porém, ela é inversamente proporcional à taxa de natalidade, que eu chamei aqui de B, que no inglês é birth, né? D de death, de morte, e B de birth, de nascimentos, né? Então, a quantidade, quanto maior for a quantidade de indivíduos nascendo nessa população, menor será a probabilidade de extinção dessa população, porque quanto mais indivíduos eu vou ter, mais indivíduos eu vou ter para se reproduzir e, portanto, menor será a probabilidade dessa população se tornar inviável, né, ser extinta no caso. E eu vou elevar isso ao tamanho, eu vou elevar essa razão, né, o quanto de indivíduos que morrem dentro dos que nascem, essa razão, né, eu vou elevar ela ao tamanho inicial dessa população. E aqui, o tamanho inicial ele vai ser inversamente proporcional também à probabilidade de extinção. Então, quanto maior for essa população, menor será a probabilidade de extinção dessa mesma população. E quanto menor for esse tamanho inicial da população, maior será a probabilidade de extinção dessa população. Então, para eu descobrir a taxa de mortalidade, é só eu dividir o número de indivíduos que morreram dentro de um intervalo de tempo pelo número inicial dessa população, né? O tamanho dela inicial, no caso desse tempo, que seria o N aqui, né? E no meu caso seria o N0, né? E para eu descobrir a taxa de natalidade dessa população, é só eu dividir o número de indivíduos que nasceram dentro de um intervalo de tempo menos o tamanho dessa população nesse intervalo de tempo, certo? E agora eu vou te mostrar no Excel como que você vai calcular isso. Bom, eu estou aqui no Excel e essa daqui é a equação que você precisa para calcular essa probabilidade de extinção. E vamos lá. Então, eu primeiramente preciso saber a taxa de mortalidade. Eu vou dar uma taxa de mortalidade de 0,05.
para essa população e vou dar uma taxa de natalidade de 0,055, certo? E aí aqui eu vou ter o tamanho dessa população inicial, ou N0, certo? E eu quero te mostrar o seguinte, eu quero te mostrar que à medida em que você aumenta o tamanho dessa população, você diminui a probabilidade de extinção dessa espécie. Então eu vou colocar aqui o tamanho de uma população que vai de um indivíduo até 50 indivíduos. Até 50 indivíduos. Então como que eu vou calcular isso? Aqui vai ser a probabilidade de extinção. E vai ser o seguinte, eu vou calcular da seguinte forma, colocar igual, a taxa de mortalidade dividido pela taxa de natalidade. E aí eu vou elevar esse valor pelo tamanho da população inicial, né? Sempre aqui, ó, para cada linha aqui vai ser um tamanho de uma população com número de indivíduos diferente, né? E aí eu vou colocar um cifrão aqui entre a letra e o número para congelar essa linha. Também vou congelar essa outra linha. E quero congelar a coluna do N0. E aí vou ter aqui, ó, essa população com um indivíduo, né, com N de um indivíduo, vai ter uma probabilidade de 91% de probabilidade de extinção. Ou seja, essa população está praticamente extinta, né, em intervalo de um ano. E vamos ver as outras. Ó, veja que à medida em que eu aumento o tamanho da população, há uma diminuição da probabilidade de extinção, certo? Então, uma população com 50 indivíduos aqui, ela tem 0,008%, 0,08% de chance dessa população ser extinta, né? No caso, só para calcular aqui, vezes 100, eu vou ter uma probabilidade de 0,8%, 0,9% de chance de essa população ser extinta se ela tiver um tamanho inicial de 50 indivíduos. Eu vou te mostrar agora como é que fica isso num gráfico, só para você entender. Eu venho aqui, faço um gráfico de dispersão e olha só, vou lá. Perceba aqui, ó, que no eixo X eu vou ter o tamanho, o N0, certo? E no eixo Y eu vou ter a probabilidade de extinção dessa população. Então, à medida em que eu aumento o tamanho da população inicial, eu diminuo a probabilidade de extinção dessa população exponencialmente. Certo? Muito interessante isso. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe, comenta e se inscreve aqui no canal. Valeu, falou!